Parecida Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa rede TV, não é? Olha, eu já vou chamar os nossos jornalistas aqui para começar a comentar muita coisa mesmo nessa quinta-feira, quase sexta, né? Que é assim que a gente encara. Então, começo sempre por ele, Vladimir Alves e seus bochichos. Vem para cá, Vlad. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todo mundo. Aproveitando que você está sentado aí, será que ainda temos o famoso teste do sofá? Meu Deus do céu, isso ainda existe? Ué, vamos falar sobre isso, porque teve gente que já enfrentou. Ah, com certeza, isso sim. Houve Será uma que atualmente fase, ainda né? tem? Eu não sei, eu acredito que não. Os tempos mudaram, a mentalidade abriu, né? Eu não duvido, não. Ih, Vlad, tá cheio de mistério. Mas você vai saber essa história, então? Sim, vamos contar. Teste de sofá, nós vamos saber hoje aqui no nosso programa. Olha aqui, vamos de Vlad... Não, de novo, Vlad. De Eu te novo. chamo duas Eu saio? vezes, né? Eu saio e volto? Sai e entra de novo. Menino do Rio, Alessandro Lobianco, cadê você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos de casa. Olha, temos uma bomba hoje. Bomba! Bem complexa de explicar, Sônia, porque o que parecia estar caminhando entre irmãos, o caldo azedou, a briga agora está formada. Briga entre irmãos? Entre irmãos, um Ixi. irmão que foi reconhecido no seio familiar, essas entornou coisas. de vez e vai ter consequência judicial. Meu Deus, é triste isso, né? Muito triste, viu? Mas vamos saber os detalhes já também. Foco na notícia, Aaron Tura. Vem pra cá, Aaron. Boa tarde, Sônia. Olha, Boa vou tarde. aproveitar também que vocês estão sentados aí na roda já, para falar para vocês da história de traição que voltou a tomar conta da imprensa. Uma história, Sônia Abrão, que estava enterrada, foi desenterrada, ganhou detalhes novos e o público tá enlouquecido com essa história. É mesmo? Traição, bastidor de novela. Veio tudo na rasteira Tudo da de Souza, novo. da Luísa Sonza com o Chico, né? E tem Aí, uma atriz que deve estar bem chateada dessa história ter voltado, viu? É mesmo? É, bem chateada. Olha, daqui a pouquinho vocês vão saber, viu? Tem muita gente que resolveu falar sobre traição, resolveu confessar que já traiu mesmo. Teve quem confessou que traiu e não se arrependeu. Também. Adoro gente sincerona, Bem assim. famosa. Muito legal. E tem gente que se vinga dos ex-namorados. Isso eu achei muito bom. Olho por Porque é olho, muito dente por dente. divertido, exatamente. Não me quis naquela época, não vem querer agora, porque leva entortada mesmo, né? Tudo isso a gente vai contar já para vocês aqui no nosso A Tarde é Sua. Mas antes, você já sabe, nosso girinho básico, em 1 minuto, a gente vai e volta. Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos começar aí a nossa roda da fofoca e a gente vai falar sobre o assunto que pegou todo mundo desprevenido, mais começo da noite, né? Assim, quando surgiu a informação que o Faustão tinha sido novamente internado. E a partir daí foi um sufoco, todo mundo querendo mais detalhes, não é? O Gabriel Perlini aqui da nossa equipe postou isso, publicou isso e aí replicou para todos os lados. Realmente. A situação do Faustão, segundo o boletim médico, mas demorou para vir o boletim médico, pelo menos umas 2, 3 horas. Então vocês imaginam, né, o que a coisa ficava fervendo, meu Deus. E todo mundo pensando na pior das possibilidades, que seria a rejeição. Graças a Deus, não tem a ver com isso, não é? Claro que sempre vai ser um risco, mas cada vez diminui mais. E ele só pôde sair do hospital em 10 dias porque essa rejeição não se manifestou, que foi uma coisa muito, mas muito boa, que possibilitou que o Faustão fosse para casa antes do prazo de 1 mês, porque ele teria que ter ficado 30 dias internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, após o transplante. Mas ele veio vindo tão bem e não tinha quem conseguisse segurar ele emocionalmente, porque ele queria ir para casa, ele queria ir para casa. Então os médicos acharam que era menos estresse mandar ele para casa do que deixar ele lá naquele estado que ele estava ficando certeza. e que não é bom para o coração. E ele foi para casa com toda a assistência possível e imaginável. Mas ontem, na verdade, segunda-feira, ele está internado desde a última segunda-feira. Ontem é que a informação vazou. Isso já tinha acontecido lá em 5 de agosto, quando vazou e ele já estava lá há mais tempo, não é? Aí o que acontece? Ele teria já exames marcados para fazer diálise, para ver direitinho, dar uma geral
hospital, aí 10 dias, 12 dias depois do transplante, acho que mais, né? Mais, foi no começo O de agosto. transplante disse que 24, né? O transplante 24 dias. Então, é a isso que falam. Extraoficialmente, o que se diz? Que o Faustão teve problema de excesso de potássio no sangue, que também tudo são intercorrências que fazem parte de pós-operatório. A gente falou, o transplante foi feito e daqui para frente é uma luta a cada dia, porque tem duas chances, gente. Ou rejeita, dois perigos, na verdade, não é? Ou se adapta. E, de repente, o lance dele é a adaptação, porque a rejeição, cada dia, ele vem se distanciando. Ele vem saindo muito bem nesse quesito, não é? Então, pelo hospital, segundo o boletim de ocorrência, ele está lá já programado, faz parte do protocolo. Esses exames são de controle mesmo da situação, da evolução dele após o transplante. E tem essa outra versão que teria, sim, passado mal, coisa que o boletim médico não registra, né? Passado mal em casa, foi levado para o hospital e aí já se aproveitou para dar uma geral nele, fazer um check-up novamente. Excesso de potássio quer dizer que isso pode interferir nos batimentos do coração, porque o potássio, ele interfere no magnésio e no sódio. São esses três elementos que entram na contração do músculo do coração. Se um deles se destabiliza, aí o ritmo do coração entra numa situação que pode vir a ser complicada. No caso do Faustão, vindo de um transplante, com a idade que ele tem, recente ainda, tem pouco mais de 20 dias, isso requer uma atenção muito grande, porque pode, num caso extremo, não é o caso dele, que isso fique bem claro, mas por isso que os médicos estão sempre alertas e ligados, pode provocar uma parada cardíaca. Então, é um risco absurdo, mas graças a Deus ele está livre disso também. Mas é o que chamaria mais a atenção no caso de excesso de potássio quando é registrado. O pessoal já tenta controlar a situação no ato para não degringolar em outros desdobramentos aí que possam ter uma consequência muito mais séria. Então a situação está nesse pé. Já se fala também em alta para hoje, mas nós estamos com o Jean Rios lá em frente ao Hospital Albert Einstein em São Paulo e daqui a pouco ele entra para dar informações novas para a gente, tá certo? O Jean Rios já está a posto em novas informações. Me falaram que você também tem informações a respeito, é isso? Eu cheguei a conversar com o Jean, então eu acredito que ele vai passar isso tudo aí juntando com a apuração dele lá. Então tá certo. Vamos lá para Jean Rios. Cadê o Jean? Oi, Jean, boa tarde. Oi, Sônia. Tá bem? Tudo. Boa tarde para você, Sônia, para nossa bancada, para todo o nosso público que acompanha o A Tarde é Sua. Nós estamos aqui em frente ao Albert Einstein, aqui na Zona Sul de São Paulo. E, Sônia, como você bem explicou, desde segunda-feira começou a ventilar tantas informações. Sim. E nesse desespero por like, até veículos saem publicando coisas sem antes checar. Mas, como o Gabriel Perlini apurou e trouxe em primeira mão, o apresentador Faustão está internado, então, desde segunda-feira, oficialmente. Então Sim. seria nessa quarta-feira, dia 20. E como muita gente disse que o apresentador tinha tido um AVC, estava passando por insuficiência respiratória, o laudo médico veio para exatamente explicar que o que o apresentador Faustão está fazendo são apenas exames de rotina, que faz parte de um transplantado, principalmente quem passou por um pós-transplante cardíaco. Sim. O que o apresentador Faustão está fazendo nesses dias aqui? Embora ele tenha toda essa assistência na casa dele, o apresentador Faustão, que teria que ter ficado aqui no hospital, qualquer pessoa que faz um transplante, em torno de 30 dias, para que possa, é uma operação muito delicada, gente, para que possa acompanhar rejeição, todo o processo, passo a passo, é algo muito minucioso. E os exames que são previstos para que o apresentador Faustão faça, como a Sônia já mencionou aí na bancada, diálise mais fisioterapia. E aí a expectativa é que o apresentador Faustão tenha alta hoje ou ainda esse final de semana. Ô, Sônia, tudo que vocês passaram
falaram é o que procede, é o que a imprensa tem acesso. O que eu conversei com o Alessandro Lobianco hoje, antes de sair aqui para o link, ele que tem acesso a pessoas bem próximas do apresentador Faustão, diz que exatamente já estava tudo programado, que não foi nada às pressas, são exames de rotina. Isso para acalmar o nosso público e demistificar também todas essas informações que as pessoas, no desespero por like, acabam publicando, infelizmente. Vamos seguir aqui em frente ao hospital, aguardando qualquer atualização, qualquer novo boletim ou qualquer informação que possa complementar o estado de saúde do apresentador Faustão. E, em paralelo, a nossa torcida, como é um exame só de rotina, para que o coração dele continue reagindo desse nosso gigante comunicador Fausto Silva. Sônia, a qualquer momento, qualquer nova informação, eu aviso a produção, tá? Tá ok, então, Jean. Obrigada, viu? Então, tá aí esse boletim, o verdadeiro boletim que o Jean Rios fez aqui pra gente e tranquilizando o público, porque a alta continua prevista para hoje, mas caso não aconteça de ser hoje, mais exames sejam necessários, no máximo até o final de semana ele já voltou para casa. Ou seja, as notícias são boas com Ainda qualquer bem, né? que seja o prazo, né, Vlad? E a gente sabe que o Fausto Silva, como é muito querido, as notícias que saem a respeito dele chamam a atenção do público. E por isso que alguns acabam se aproveitando aí para trazer essas informações que não são verdadeiras, que acabam confundindo e até atrapalhando não só o próprio Fausto, como a família e os fãs, com certeza. Agora, os cartórios registraram um número recorde de pessoas interessadas em doar órgãos nos últimos dias. Que coisa, né? Desde que essa história do Faustão foi publicada, que essa história veio à tona, os cartórios passaram a registrar um número recorde de pessoas que estão disponíveis a participar dessa doação de órgão, né, em caso de falecimento. Né? Então, ou seja, 128% de aumento, gente. É tudo bem que eram significativo. 35 pessoas que deixavam no cartório registrado, né, Vlad? Ali um documento querendo realmente ser um doador. Esse número de 35 saltou para 80 no mês de setembro. 128% de aumento. Mas com certeza vai contribuir em muito. Brasília já correndo essa história de ampliar a doação. Assim, automaticamente, quando você morre, você já passa a ser um doador. Exatamente, como é que vai fala? inverter, né? Presumidamente, você já é um doador de Você inverte a roda, né, basicamente. Sim, hoje exatamente. todos nós temos que deixamos aí para a família dizer, na verdade, que queremos. Você vai inverter a roda. Todo mundo com esse automaticamente novo projeto, é doador. automaticamente, presumidamente, você é doador. Aí só deixa documento se você não quiser deixar. Gente, se isso fosse se tornando realidade, essa fila pode até zerar. Né? Pode até zerar esse pesadelo para tantas pessoas aí. E o Faustão, voltando à ativa, já completamente recuperado, vocês já sabem, é a bandeira dele e da família inteira. E ele vai ajudar muito nesse processo, com toda certeza. Volta logo, Faustão. Sai logo daí, né? Apesar dessa alta de potássio que o Fausto teve, o que me passaram é que nesses últimos 2 dias ele continua muito ativo no hospital, com a cabeça fervilhando de projetos para o programa do João. Programa do João. Ele está ali pensando, está planejando. E esse é o nome do programa mesmo, Programa do João, né? Mas agora, são 3h29, hora da nossa primeira página, não é? E a gente vai tratar de um assunto aqui, que é essa história que o Lobianco estava dizendo, sobre brigas de irmãos, treta entre irmãos. Normalmente, gente, é muito triste a gente saber desse tipo de coisa. É herança, é patrimônio, é grana no meio da história, não é? Que parece que é mais importante que qualquer laço afetivo ou de sangue. Então, cada vez mais a gente vê como isso toma uma dimensão nos relacionamentos que é maior que qualquer coisa, o resto nem importa. E aí você fica vendo que tem gente que a família aceita, tem gente que a família não aceita, que parece que aceitar mais alguém na sua família vai significar uma perda na herança, vai ter que dividir com mais alguém os bens. E isso vai pesando de uma maneira que realmente a origem, os laços afetivos, as relações que
podem se desenvolver de uma maneira muito saudável, elas não acontecem. Elas viram animosidade, elas viram inimizade, elas viram disputa. E isso, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que é muito complicada de encarar. Vai empobrecendo os relacionamentos, vai afastando as pessoas, vai desenvolvendo uma série de sentimentos que são negativos. Não traz nada, né, de a família aumentar, as pessoas se unirem. Não tem a ver com isso, muito pelo contrário. Resta dinheiro se restar e muita solidão e muito afastamento e muita gente perdendo a oportunidade de conviver com pessoas que poderiam enriquecer, sim, a sua vida. Não só da grana material, mas de muita experiência pessoal e de solidariedade também. A gente só pode lamentar tudo isso, mas é mais um exemplo de que isso acontece, o que o Lobianco vai contar hoje aqui pra gente, né, Lobianco? Vamos lá. Pedir aí pro pessoal de casa me acompanhar lá nas redes sociais também, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, só jogar meu nome lá, que você acha. E a gente vai falar de um caso, Sônia, que na verdade foi descortinado aqui no nosso programa. É mesmo? A gente vai falar de um DNA, né? Tudo começa com o DNA que nós revelamos aqui. E que esse processo de paternidade está há 4 anos aguardando uma conclusão, mas já havia entre os irmãos um combinado. Tá? Esses irmãos combinaram o seguinte: como esse irmão chegou depois, digamos assim, quando o inventário já estava correndo há 11 anos e já havia sido feita a divisão, esse irmão combinou o seguinte: olha, o exame deu positivo, vocês são meus irmãos, isso é inegável. Sim. Mas como eu não preciso também, não estou desesperado por dinheiro, eu vou fazer uma coisa para não atrapalhar esses 11 anos que já estava essa discussão. Apesar de não estar concluído, apesar de vocês já desconfiarem que teriam outro irmão, não avisaram para a justiça que isso poderia ter sido avisado, que deixava um quinhão separado para o dia que aparecer alguém. Porque assim que funciona, o juiz sempre pergunta no inventário: há suspeita de que um outro irmão ou irmão possa aparecer, né? E todos falaram que não. Mas ele já sabendo que esse irmão estava por aí? Já tinha essa desconfiança. Mas o que acontece? Esse irmão, ele estava tão empenhado em querer esse laço afetivo nesses últimos 4 anos, isso para ele estava importando tanto, que ele fez um combinado que ninguém estava sabendo, que a gente vai trazer agora. Ele combinou com os irmãos o seguinte: olha, eu abro mão de tudo que foi discutido, tudo que já foi dividido no inventário. Eu quero ter esse laço, quero ver se eu consigo ter essa família, que, enfim, sempre fui ídolo desse pai, né? Vocês são meus irmãos, mas vamos combinar uma coisa: como tem muitos negócios rolando já, muitos lançamentos, marcas atreladas ao nome do nosso pai, daqui pra frente, o que vier de lucro, a gente reparte. Sim. E o que ficou pra trás, o que vocês já receberam, tá tudo certo, eu abro mão. Mas o que acontece, Sônia? Olha aí, o Lobianco tá aí chegando na casa dele. Isso faz quanto tempo? Olha, Sônia, isso foi em 2018. 2018, 5 anos já. 5 anos. Essa história. E aí demorou 1 ano, a gente ficou mais ou menos uns 6 meses aí nessa apuração. E esse foi o dia que foi revelado mesmo o teste de DNA ao vivo aqui no nosso programa. Certo. Só que começaram a ter muitos problemas, porque a partir da confirmação do DNA, Sônia, esse filho começou a ser procurado pela imprensa para falar sobre o pai. Obviamente. E esse pai agora entrou muito em evidência com o lançamento de um filme que foi super premiado. E ligaram para esse filho: poxa, como é que é ser filho de um cara que agora, um filme, resgatar a memória, 7 indicações a prêmio, um ídolo, né? Um ídolo. E ele deu entrevista. E aí ele diz o seguinte: por que eu me estressei nessa história? Por 2 fatores. Sempre quando eu dou entrevista ou que me procuram para falar do meu pai, meus irmãos ligam para brigar comigo, para falar que eu tô querendo holofote, que se alguém tem que falar, tem um irmão mais velho, tem que ser todo mundo junto, mas eles sempre falam, quando ligam, ninguém me chama. E eu não vou me privar de falar, ou ter que dar satisfação, já que é meu pai, é tão meu pai quanto eles. E ele descobriu agora que teve o lançamento de um bar com o nome desse pai, né, essa marca, e os lucros desse bar não estão sendo passados para ele. Nenhuma satisfação está sendo passada. O advogado dele envia para os irmãos uma minuta, querendo saber quais foram os lucros do dia tal do lançamento até hoje.
mas ele está sendo ignorado, não respondem. E ele falou, olha, eu cansei, porque como se não bastasse eu abrir mão de tudo para ser só daqui para frente. Eles não falam comigo, quando me procuram é para falar de processo, nunca me procuram para falar coisa boa, para me chamar para fazer alguma coisa. Se eu procuro eles para sugerir alguma coisa de convivência, não me respondem. E só me ligam quando é para brigar, se eu tô falando de alguma coisa no carnaval, se eu tô falando alguma coisa do filme, e só me ligam para brigar. Me estressei, falei que não é mais para eles me procurarem, não quero mais contato, lutei durante 4 anos para ter esse afeto, não aceito, me quiseram, né? Se fecharam, não querem a convivência comigo. Então, o que ele vai fazer agora? Ele falou que também, esse irmão bonzinho, que abre mão de tudo, já que não estão me passando o de agora para frente, eu também não quero saber de mais nada. Vou sinalizar o inventário, que eu quero tudo, retroativo, bloqueio dos bens, porque se não estão sendo honestos aqui, agora vai ser o certo pelo certo. E é essa história que você mesmo explicou aqui outro dia. Se um só se manifesta contra, bloqueia para todo mundo. Aí quem sabe eles resolvam, né? Se aproximar para conversar. E aí tem uma informação, porque essa conclusão de paternidade está demorando demais. Já está 4 anos desde que o resultado saiu para essa conclusão. Mas a gente ficou sabendo que a conclusão de paternidade, se já saiu o DNA positivo? É o juiz do processo de paternidade, concluir. Porque o DNA é o que eu me perguntei, a mesma pergunta da Sônia, o DNA já provou que ele é filho. Tanto é que ele está fazendo parte disso. Mas aí que entra a má fé que ele aponta segundo esse filho, porque ele diz que se foi combinado comigo que os lucros daqui para frente a gente pode dividir, ele diz que quando ele procura o irmão para falar dos lucros daqui para frente, o irmão virou para ele, pegou ele de surpresa, falou o seguinte, olha, para falar disso daqui para frente, você tem que ter o documento comprovando. O Lobianco vai continuando a falar do caso desse rapaz que não é aceito pela família do pai famoso deles que já morreu. Mesmo o exame de DNA tendo comprovado que ele é filho sim, é biológico mesmo, não tem nada de coisa ilegal nessa história. O que ele quer é um direito absolutamente dele, não está exigindo nada demais. Aliás, ele poupou os outros irmãos, porque ele queria só o direito aos bens, à herança, ao que eles faturassem em relação ao pai, daqui para frente, ou seja, do exame de DNA positivo para frente, que reconheceu que ele era filho, para frente. O que eles já tivessem partilhado lá atrás em relação à herança desse pai famoso, ficasse para eles, mas ele ficou sem o que estava lá atrás e sem o que está rolando agora. Então, aí a briga é feia, né? E uma coisa que eu tinha esquecido de reforçar, Sônia, é que quando ele vai cobrar dos irmãos o que está sendo ganho, né, agora, o irmão mais velho vira para ele e fala assim, mas você ainda não tem o documento oficial da paternidade, a conclusão, mas precisa? Aí é jogar baixo, né? Aí é o quê? Até eu ter esse documento, pode ser que eles já gastem, e por isso que o meu advogado mandou uma minuta, então apresenta o balanço do que está sendo gerado. Para poder depois acertar as contas. E não respondem. Sobre o processo de paternidade, a gente teve uma notícia exclusiva. Já teve uma última movimentação que já dá uma indicação que isso vai ser fechado em breve, que é o juiz, claro, 4 anos, não precisava esse tempo todo, mas o juiz já enviou agora uma petição para esse filho perguntando se ele quer substituir o nome do pai que criou e deixar só do pai reconhecido agora, mas tem a opção também de adicionar, porque às vezes você tem um laço afetivo com quem te criou. Exatamente, e ele tinha, E esse filho, ele, hoje eu estava falando com ele no telefone, ele me revelou, ele falou, esse meu pai que me criou antes de morrer, ele me fez um pedido. Ele falou, qualquer coisa que venha daqui para frente, mantém meu sobrenome. E ele falou, eu nunca iria tirar. Então ele acrescentou, não sei se eu já posso aqui dar o sobrenome que ele acrescentou, que já revelaria também toda a questão. Eu tenho só uma dúvida, Lobianco, que é a seguinte, por exemplo, uma parte da herança já foi destinada, né? Sim. Já tinha sido, né, dividida. Partilhada, Partilhada, tinha sido, partilhada, ok.
Isso vale para qualquer, não vou falar que é o caso deles. Por exemplo, e se essas pessoas já não têm mais esses bens? Já não tem mais nada. Um exemplo. Como é que ele vai requerer algo retroativo se as pessoas não têm mais com o que compartilhar? Ele não vai levar, mas que ele vai fazer isso, ele vai iniciar um processo, a justiça vai olhar os bens de todas essas pessoas e entender se de repente vai ter que penhorar alguma coisa, se eles não tiverem, para fazer a divisão novamente. O que eu entendi ali nesse... Era tanto, tem que ter tanto. Isso. É uma loucura. O que já estava sendo dividido ali nesse inventário eram imóveis. Tá. Agora, os rendimentos, os royalties, participação, essa coisa toda, ainda está em discussão no inventário. Tá. Então, isso ele ainda pode bloquear. Agora, ele pode também entrar agora com a conclusão da paternidade e falar, olha, bloqueia bens, arrola com o Banco Central, onde todos têm conta para ver se tem alguma coisa aqui. Mesmo que já tenham gasto tudo, alguma coisa deve ter ficado. Vai ter que repartir. Os imóveis. Os imóveis. Então é muito complexo. Eu acho que era muito mais fácil para os irmãos terem deixado como tá, que ele não disse que abriria a mão, senão do que vem mais estarem agindo 5 anos de bens bloqueados por aí. Né? Mas aí a Justiça agora fez essa petição, esse pedido. Ele disse que acrescentou o sobrenome do pai biológico junto com o sobrenome do pai de criação, do padrasto, e falou que agora, bom, já que eles não querem laço afetivo, já que estão me passando a perna com os lucros atuais, eu também não vou desistir mais de nada. Então eu vou entrar no processo de inventário já falando, sou filho e tudo que eu tiver direito, eu quero. E ponto final. E querem o calar, além de tudo. Pela narrativa do Lobianco aqui, querem calar esse filho também, porque não querem que ele fale sobre nada. Quer dizer, não dão a parte afetiva, porque parece que esse rapaz queria, né? A parte afetiva. Ele queria não foi dado. E aí também, quando não foi dado, ele foi muito... As pessoas não fazem isso. O que é essa casa que vocês estão projetando é o do rapaz, aí? não é a casa do rapaz? Essa é a casa dele, onde a gente foi lá, que ele fez a revelação do exame de DNA. Porque ele é um dentista, ele tem uma vida boa, vamos dizer assim, construída. Ele não está brigando por tostão, por necessidade, é porque é um direito dele. Mas o que ele queria mais mesmo era os irmãos, né? Essa convivência, essa coisa toda. Aí radicalizaram, ele resolveu radicalizar também. Inclusive, ele vai casar mês que vem. Já falou pra gente que vai casar e eu até perguntei, os seus irmãos não... Ele falou, infelizmente... Não vou ter meus irmãos. Seria um momento tão especial para ele reunir essa família, né? E ter esse afeto. Mas como ele falou, já tiveram vários momentos especiais que eu fico sabendo também pelo Instagram, que não me chamam. Então, quer dizer, eles não querem. Não querem minha imagem vinculada a eles e principalmente com o bar agora. Ele está se sentindo assim, abandonado afetivamente e passado para trás. Em relação a ter, eu vou abrir mão de tudo para que a gente viva bem, que era o que ele queria. Eles ensaiaram uma proximidade, talvez, para não ter esse rolo todo na justiça. Mas é isso e que aí ele não disse. conseguiram manter, né? Sabe o que ele disse? Ele disse que na última mensagem que mandou para os irmãos, ele falou, chega do teatro. Vocês não precisam mais fazer teatro para a imprensa, porque agora eu vou falar tudo mesmo. E pronto, né? Tá liberado. Bom, vamos dar o desfecho dessa história, Vamos lá, porque ele gravou um vídeo pra gente também, Sônia. Ele contando. Pra gente. Marmita sumiu. Marmita. Foi atrás do Guimê e da Lecha, da história, né? Qual vídeo? O vídeo que ele gravou agora pra gente? Então, vamos lá. Fala, Lobianco, tudo bom? Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. É saudade de vocês. Também. Então, assim, gente, pra ser bem sincero pra vocês, eu tô bem chateado. Já tem um tempo já que eu tô bem magoado. Só que eu vinha sendo um pouco omisso, eu não falava nada, eu preferia evitar problema, porque a todo tempo eu era o vilão, né? Eu sempre, toda vez que eu falava alguma coisa, eu dava alguma entrevista, todo mundo reclamava. Só que eu cansei disso. Eu cansei de correr atrás de quem não quer assunto, né? De quem não quer se envolver comigo. Então, acho que a gente passa um tempo, depois que a gente descobre que a gente tem parente, né? Porque família é quem está com a gente. Então, a gente fica querendo correr atrás, querendo recuperar. E realmente eu passei um tempo, eu passei 4 anos tentando me incluir numa família, tentando ver se eu conseguia ter algum afeto, né, algum carinho afetivo, porque eu acho isso muito importante, até porque eu não tive muitas pessoas na minha vida. Então eu sempre busquei estar perto, sempre busquei tentar me inserir ali, e eu via que realmente não tinha como.
Então chegou num ponto que eu desisti. Eu prefiro agora fazer a minha família, construir minha família com a minha noiva e tudo mais. Não vou ficar me debulhando e pedindo nessa sofrência toda, me fazendo de coitado para querer tentar ter um afeto de irmão, de qualquer coisa que seja. Então, assim, eu prefiro ficar na minha agora, também não quero mais assunto, sabe? Se quiser falar comigo, só falam comigo para processo. Então, assim, cansei também, para mim, agora tanto faz, sabe? Eu vou dar muito mais atenção àquelas pessoas que não são minha família e que me ajudam muito mais. Então a verdade é essa, hoje eu ainda estou esperando meu documento sair, já tem 4 anos e meu reconhecimento de paternidade ainda não saiu. Então, assim, está demorando muito. E agora eu pretendo dar continuidade e vou pedir sim o que é de direito. Eu não vou ficar mais pedindo migalha, ajuda, tentando algo para poder me ajudar no momento. Agora eu estou trabalhando, não preciso de muita coisa, sabe? Então eu vou correr atrás do que é meu de direito. Se tiver R$1, se eu puder fazer doação, projeto para ajudar quem precisa, eu vou fazer, entendeu? Tudo que vier do meu pai. Se eu não tiver nada também, tudo bem. E é isso. Só que agora, assim, a gente cansa de ficar pedindo ajuda. E a gente se incomoda também quando as pessoas não estão nem aí para você. Então, essa é a realidade. Ninguém estava nem aí. Eu ficava falando que estava tudo bem, mas não estava. Tá? Sigo eu na minha luta, trabalhando como dentista e esperando o meu reconhecimento de paternidade para depois ter acesso ao que meu pai deixou ou não deixou, entendeu? Para depois eu poder seguir minha vida tranquilo, né? Tá bom, gente? Tá bom. Obrigado, e é isso. Tá, e esse foi o Igor Palhano, não é? Filho do Mussum, reconhecidamente através do DNA. Ainda falta o reconhecimento da paternidade, a conclusão do processo da paternidade, realmente. Né? Só a burocracia. Só a burocracia. Só entra a mudança de documentação, por isso que o juiz já pediu, quer acrescentar o nome. Quer dizer, já está numa fase final. Vai para todos os órgãos, está em fase final. Aí já está em fase final. E é uma pena, Sônia, porque é um garoto tão legal. É o azar dessa família que não tem a possibilidade de conviver com ele, né? Exatamente. Ele parece muito bacana, realmente. Legal, Nunca foi bem recebido desde o começo, Desde o começo, lembra? Nossa, isso é triste demais. Olha que o Lobianco acompanha essa história desde o começo. Até saiu o resultado do DNA, ele estava sendo ignorado. Sim. E se não fosse aqui a nossa cobertura também que a gente fez... o irmão não teria ido com ele lá, porque veio a público. Porque veio a público, realmente. Vamos aguardar. E vem tudo isso num momento em que o filme sobre o Mussum é sucesso, é reconhecido, a crítica super aprovou. Entra direito demais, o outro negócio do bar que você comentou, que vai super bem também. Que ele também teria direito aos lucros, direitos autorais, uma série de coisas que, pelo andar da carruagem, ele está sendo lesado, porque não tem balanço de estudo, o argumento da família é que o processo de paternidade ainda não foi concluído, mas enquanto isso eles estão faturando em relação ao Mussum, porque parece que tem até marca de cerveja com o nome dele. Né? Porque ele não fez uma coisa que ele já poderia ter feito há 4 anos, sinalizar, eu tenho interesse em tudo, bloqueio o inventário. Tudo ficaria congelado. Ele não fez, ele fez um acordo Ele foi de boa fé. Ele foi de boa fé. Ele quis facilitar a vida dos irmãos, né? Não teve a troca. Exatamente, né? Vamos aguardar aí, a gente espera que tudo se resolva, pelo menos agora, um pouco mais rápido. Esperar mais 4, mais 5 anos também não vale, aí é demais realmente, viu? Silvio Santos, gente, porque é importante, não é? Olha, Silvio Santos completa 1 ano longe dos palcos e o SBT se posiciona, precisou se posicionar mesmo, porque faz 1 ano que o pessoal pergunta do Silvio, pede para ele voltar, quer ver o Silvio pelo menos com uma mensagem no telão do programa, mas quer ver o Silvio. A Patrícia, há uns 15 dias, postou a foto, essa foto linda aí do Silvio com a Iris em casa, né, mostrando como ele está bem. É que ele não quer voltar por enquanto, ele fica enrolando todo mundo, na verdade. Não é só a gente, não, porque para a Patrícia e para a família, ele também fala, semana que vem vou gravar com você. Marca, depois não aparece, desiste, né? Ele está do jeito que ele calor, quer né? Exatamente. Olha, a matéria do Na Telinha diz o seguinte,
Silvio Santos completa 1 ano longe dos palcos e o SBT se posiciona. Silvio Santos completa, nesta quinta-feira, 1 ano longe dos palcos do SBT. Esse ainda não é o maior período em que ele ficou sem gravar no SBT, não, viu? O Homem do Baú já se ausentou entre dezembro de 2019 e julho de 2021, devido ao ápice da pandemia da Covid-19. Aí já aconteceu com todo mundo. Depois de tudo superado, ano passado ainda, o ano passado a gente ainda gravou o Troféu Imprensa, lembra? Que foi a volta dele, que todo mundo achou que a partir dali ele estava de volta. Ia pegar no tranco e... Eu ainda gravei com ele, depois do Troféu Imprensa, um jogo das três pistas. Exatamente, que era eu e ele, eu apanhei feio. Repetir com ele é fogo, todas as vezes que eu participei do jogo das três pistas, eu só perdi pra ele. Mas aí não tinha jeito. É verdade que o Liminha realmente. fala perde? Não sei, pra mim não falou não. E se o Silvio souber disso, ele não vai gostar. Muito disposta a ganhar, né? Eu queria ganhar, mas não foi. Aquele dia ele estava muito acelerado. Ele sabia tudo, ele matava todas, foi uma loucura. Mas aí depois não teve mais. Ele realmente foi se ausentando e ficou aí Ele realmente. também foi exibido, né, Sônia? Um programa que estava gravado dele. Exatamente, fazia uns meses já. Olha, nesses últimos 12 meses, Silvio ensaiou um retorno em abril, mas desistiu depois de se deparar com uma temperatura na faixa dos 13 graus na capital paulista. Ele passou as suas tradicionais férias nos Estados Unidos durante os primeiros 3 meses e meio do ano. E o plano era gravar o jogo dos pontinhos naquela ocasião. E acabou não rolando, viu, gente? O programa Silvio Santos ganhou a assinatura de Patrícia Bravanel em março desse ano. E no ar, ela sempre fez questão de dizer que o pai não se aposentou e voltará quando ele achar pertinente. E procurada pelo Natelinha, a assessoria de imprensa da emissora emitiu o seguinte comunicado. Que é esse, olha, ele, quer dizer, Silvio Santos, ainda não anunciou a sua aposentadoria e fala que ele está de férias. Às vezes ele diz para Patrícia, né, semana que vem eu vou gravar com você. A qualquer momento ele pode aparecer, mas só o Silvio Santos sabe quando é que ele vai querer e ele vai de verdade aparecer. Por enquanto ele só tem ensaiado, assim, sabe? Tá enrolando. E realmente, março do ano passado, todo mundo achava, abril do ano passado, que é o mês que todo ano tem a gravação do Troféu Imprensa, que ele faria, né? O ano passado ele fez, esse ano ele que é o não pós-férias fez. dele, quando ele volta dos Estados Unidos, geralmente é abril, né, Sônia? Isso. E aí retoma e vai. Ele volta meio de março, começo de abril ele vai e grava. E esse ano era aquela expectativa, vai ter, não vai ter. Todos nós já estávamos convidados, confirmados, todo mundo já aguardando a data, quando aí veio a informação de que não haveria Troféu Imprensa. Inclusive, na gravação dos 60 anos do programa Silvio Santos, a própria Paty falou, olha, vai ter Troféu Imprensa sim. Esse ano já vai ser diferentão, mas vai ter Troféu Imprensa sim. E aí nós fomos avisados que não teria não. Né? Ele resolveu não fazer esse ano, ficou para o ano que vem, aí a gente vê como acontece, que diferentão vai ser esse, o novo esquema do Troféu Imprensa, e é por aí afora, viu, gente? Tá aí, o que mais que nós temos para falar aqui, Sônia, dar recado? O Diga. Chico Centavos ganhou 10 mil seguidores Ganhou só agora. 10 mil seguidores. Você? Trair vale a pena. Ele virou moedas para centavos e ganhou 10 então mil foi rebaixado. Ganhou 10 mil seguidores. Ganhou Agora 10 só. mil seguidores. Falei pra vocês? Falou mesmo. Olha, daqui a pouco... Daqui a pouco a gente tem uma história aí que a Globo, ela se vingou de uma apresentadora, viu? É mesmo? É uma vingancinha. Eu vou contar pra vocês como é que a Globo fez Tá, isso. e tem vingança de Juliette, hein? Aguarda que você vai ficar sabendo. Show de vingança. É show de vingança. Também achei que ela capricha na vingança. Vamos lá saber que história é essa do Aruntura. Vamos lá, Sônia, agora vamos falar dessa história, porque tá rolando, a gente comentou aqui, um especial, né? Uma exposição do Fantástico para contar os 50 anos de trajetória da revista, do Show da Vida, né? Sim. A gente contou isso, tá rolando lá no Solar Fábio Prado, antigo Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo. Isso vai começar a ser aberto ao público em outubro. Por que eu tô dando essas informações?
Por quê, Sônia? Até o Gabriel Walker, lá da Folha de São Paulo, também destacou isso e boa parte do público me mandou. Que eles notaram que a Globo fez questão, ou pelo menos os organizadores, enfim, de um nome não estar nessa exposição. E este nome é alguém que realmente a Globo tem como uma figura, assim, uma persona não grata. Uma pessoa que processa a emissora nesse momento, pede uma indenização de 7 milhões de reais. Uau! Uma pessoa que saiu da TV Globo em 2017. E o que acontece, gente? Essa exposição do Fantástico tem todas as figurinhas, todos os apresentadores. Tem até, gente, o Celso Freitas, que é o âncora do Jornal da Record. Sim. Que foi apresentador do Fantástico. O Zeca Camargo o Zeca foi pra Camargo. lá, brincou na exposição. Mas por que eu falei do Celso Freitas? Porque o Celso, na comemoração dos 50 anos lá do Jornal Nacional, ele foi ignorado na época. E ele ficou chateado, concedeu entrevistas, porque a Globo meio que quis apagar o Celso Freitas dessa história. Mas vamos à notícia. A notícia é a seguinte. A Carolina Ferraz, que comandou o Fantástico entre os anos de 92 e 93, ou seja, teve um período, curto, sim, mas durou. Foi apresentadora. Ela sequer foi citada nessa exposição que está do Fantástico, que vai ser aberta ao público em outubro. E aí o pessoal falou, poxa, é Carolina Ferraz, tá no Domingo Espetacular, principal concorrente do horário, diz muita coisa, mas a Globo deveria ter colocado ela lá, porque fez questão de relembrar todos os apresentadores. Memória é memória. Exatamente. Até a Helena Ranaldi, que eu nem sabia, eu não lembrava, na verdade. Foi muito curto também. Foi muito curto também, que é atriz, vocês conhecem bem, está relembrada lá. E aí o que acontece é isso, gente. Eu fui olhar o processo da Carolina Ferraz, lembra que falavam que era 25 milhões, que era uma coisa maior? São 7 milhões, não que seja pouco, né? São 7 milhões de reais que ela pede num processo que está parado desde 2020, um processo que ela quer reconhecimento de vínculo empregatício, aquela coisa toda que a gente já sabe, e que ela deu uma entrevista também recentemente, dizendo que acredita que vai demorar 936 milhões de anos, ela disse, para essa causa ter um desfecho. Ou seja, na Globo, Carolina Ferraz não é uma figura que eles querem relembrar nesse momento. Processo com a empresa. E na exposição do Fantástico ela foi cortada, não está lá também, apesar de ter comandado a atração, como vocês estão vendo aí na imagem, né, gente? Aí o pessoal falou, a Globo se vingou. Uma vingancinha. Né? Mas é normal, entre aspas, né? Essa briga com a empresa, você nunca está de volta. Mas o público sente, né? O público lembra dela. Claro, Sônia, eu fiquei certeza. surpreso recentemente. Eu acho que talvez o estagiário, ou todo mundo tenha sido demitido, porque a Maitê Proença, ela também está processando a Globo, assim como a Carol Ferraz. Eu estava assistindo um jornal local de sábado e era da Globo. E foi divulgar a peça da Maitê Proença. Eu fiquei da minha casa falando, acho que alguém vai ser demitido hoje. Porque como assim? São os mesmos pedidos, Sorte da Maitê, né? Uma escapada deu ali pra Maitê, porque ela também processa Tá isso. incentivando a Muito cultura. legal, incentivando a cultura, também acho. Vlad, Todo mundo demitido no dia seguinte. Plenamente, concordo plenamente com isso, viu? Bom, agora é a hora da gente brincar, né? Quinta-feira também é dia de prêmio com o festival. Você que acompanha o A Tarde é Sua tem chance de ganhar prêmios todos os dias. E sabem como? Capturando o QR Code premiado do dia. Coloca aí, diretor, o QR Code na tela, por favor. Tá aí para vocês. Agora é concorrer, tá? Capture e concorra agora mesmo ao smartwatch. Esse relógio, gente, ele é inteligente, ele pode ser seu agora mesmo. E para ganhar, basta você comprar a assinatura do festivaldeprêmios.com.br. Aproveite, você já assina para capturar esse prêmio na hora. São só R$ 5,00 por semana e você concorre a caixa de som JBL, patinete elétrico, Alexa, drone profissional e muito mais. É muito barato para tanto prêmio. E quanto mais semanas você adquirir na assinatura, mais chances você tem de ganhar, é claro. Então esse QR Code, ó, já vai sair da tela, já não vale mais, tá? Por quê? Porque nós já temos o premiado de hoje. É assim, EvaptVupt. Parabéns para quem ganhou. Faça bonito você também, não é? Você faça bom proveito desse incrível smartwatch. Vai te deixar muito elegante. Seja o próximo você que está aí em casa com o Festival de Prêmios, porque é prêmio todo dia para vocês, tá certo? Vamos girar? Vamos girar, voltamos já. Bom, duas notícias aqui no nosso programa. Primeiro é que o Guimê se manifestou, tá aí o que ele emitiu uma nota, foi isso?
Vamos ver lá, cadê a nossa produção? Então a gente vai colocar aí para vocês. E nisso tá aí. Pode ler, Vlad? Olha lá, ó. Boa tarde. Eu e a Alexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou? Fechou, tá aí, é isso mesmo, né? Como a nota dela veio primeiro, a gente não sabia o posicionamento dele, agora e é muito natural que se levantem possibilidades, porque todo mundo ficou muito triste com a notícia. Verdade. Parece que explicando, nomeando a coisa, né? Fica mais acessível, aceitável pra gente, realmente. Mas é isso, agora eles já deram cada um a sua nota, acabou, fechou. Essas especulações realmente. continuam. Vamos continuar, realmente, mas da nossa parte fechou mesmo, viu? Fala, Lubianco, Sônia, o que é? É uma confusão que estão fazendo aí. Eu conversei agora há pouco com a mãe do Lucas Penteado, a Andréia, e ela falou que a imprensa já começou a ligar para ela para falar de uma suposta briga entre ela e o Lucas Penteado, Nossa, gente. que teria resultado... Hoje é o lançamento do filme Nossos Sonhos, Claudinho e Bochecha. Essa briga teria resultado na saída do Lucas da casa. Imagina, ela falou que não tem nada disso, que na verdade o Lucas está saindo de casa porque ele e a namorada decidiram morar juntos, estão comprando agora uma casa e que o Lucas saiu, mas que ela continua sendo a empresária, continua fazendo os contratos. Claro. A namorada do Lucas está ajudando também na questão da assessoria, então tem muita gente achando, substituiu a mãe, brigaram. Imagina. Acabei de falar com ela, não é nada disso, é só uma decisão do Lucas de buscar a independência dele com essa nova namorada. E é só porque o filme está sendo lançado, a crítica está excelente para cima do desempenho do Lucas e do Juan Paiva como Claudinho e Bochecha, o pessoal joga areia nesses momentos. Sempre, parece né? que ninguém tirar pode o brilho, ser né? feliz, né? Exatamente. Quem faz isso é quem não tem luz. É, isso Vai mesmo. ficar sem viu? luz. Dá tempo de alguma mensagem? Não dá hoje, gente. Estamos indo embora. A gente se vê amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Beijo, tchau. Até amanhã. Tchau.